que realmente é o autismo? Uma forma da gente entender qualquer conceito é olhar um pouco para o significado da palavra. Preste bem atenção aqui, porque autismo vem do grego autos, que significa em si mesmo, ou focado, ou muito preso dentro de si mesmo. E essa ideia talvez transmita de forma muito imprecisa ou muito restrita o significado mais amplo do autismo na forma como a gente compreende hoje em dia. Então o autismo é uma condição de funcionamento do cérebro. O autista, o cérebro da pessoa com autismo funciona num padrão diferente da maioria das pessoas. E daí que vem a ideia de atípico, né? Para diferenciar de típico, de neurodivergência, para diferenciar do neurotípico, do neuroconvergente. Então o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Tem a ver com a forma como esse cérebro foi formado nos seus primórdios. E onde que o cérebro começa a ser formado? Na barriga da nossa mãe, assim como todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos. Um princípio muito importante para a gente entender o autismo, ele é entendido como um fenômeno de espectro. O que é espectro? Esse é um conceito importante. Espectro é uma forma simples que eu sempre utilizo para explicar espectro. Uso dois exemplos básicos que pensa numa paleta de cores, né? Uma cor, pensa numa cor que você gosta, o verde, o azul, o rosa, o vermelho. Dentro daquela cor existem variações, tonalidades, que vai desde de um tom mais escuro até um tom mais claro. Então, entre o tom mais escuro e mais claro, existem várias tonalidades. Isso é um espectro, é algo que está distribuído dentro de um contínuo. Um volume também de um som também é um espectro, né? Eu tenho desde o volume mais baixo, assim, praticamente mudo, até um volume alto, estridente, e aí entre um extremo e outro eu tenho vários tons de volume. Então, quando falamos que o autismo é um espectro, eu quero dizer que as características do autismo estão distribuídas na população, entre todas as pessoas, né, de forma mais ou menos frequente. Então, as pessoas que têm autismo, elas têm um conjunto suficientemente grande de características e mais outras questões que fazem o diagnóstico. Mas mesmo aqueles que não têm o diagnóstico, eles podem ter algumas características. Essa é a ideia de espectro. E a ideia de espectro também nos traz o entendimento dentro do grupo das pessoas com autismo. As pessoas com autismo podem ser muito diferentes entre si, até em termos de características. Então veja que o autismo é um fenômeno complexo. Mas aqui eu estou falando de características, então assim, quais são as características do autismo? Que é realmente a definição, né? A definição mais precisamente de algo chamado transtorno do espectro do autismo. Então, o termo autismo a gente poderia entender mais como o padrão de funcionamento, as características, mas o autismo dentro de outros critérios, levando em conta outros aspectos, ele faz parte de algo maior chamado transtorno do espectro do autismo. Como o próprio nome diz, é um transtorno porque causa prejuízo, causa sofrimento, causa problemas para a pessoa cometida. Então, quais são as características que definem autismo? Uma forma bem simplificada que eu gosto de explicar é dividir as características em dois grandes grupos, que é a forma como está disposto no manual oficial que usamos para fazer diagnóstico, que é o DSM-5. E aí eu tenho um primeiro critério que eu chamo de CS e um segundo critério que eu vou chamar de S3R. Preste bem atenção nisso aqui. CS são as duas letras que significam C de comunicação, S de social. O autismo se caracteriza fundamentalmente por problemas, disfunções, prejuízos na comunicação social e no processo de socialização. E aí envolvem uma série de características que podem abarcar problema, dificuldade de comunicação verbal, dificuldade de comunicação não verbal, dificuldade de entender, compreender, de estabelecer relacionamentos sociais, dificuldade de compreender pistas sociais, de fazer essa leitura, dificuldade de expressar emoções, sentimentos, uma série de dificuldades relacionadas à comunicação e à socialização. O segundo grupo de critérios que precisa também ser preenchido para que esse diagnóstico seja feito é o que eu comentei aqui, o S3R, né? S3R aqui são 4 conjuntos de critérios, já são 4 critérios separados. Desses 4 eu preciso ter 2 preenchidos para fazer o diagnóstico de autismo. Então o S de sensorial. Pessoas com autismo têm dificuldades, alterações na forma como elas percebem o mundo pelos canais sensoriais. Elas podem ser muito sensíveis a um estímulo, pouco sensíveis, ou ter uma busca mais intensa por aquele estímulo. Quando eu falo estímulo, eu estou falando de todos os canais sensoriais, possibilidade de se manifestar em todos os canais. Na visão, na audição, no tato,
no olfato, na gustação. Os 3 R's são o quê? Rigidez é uma marca do autismo, a inflexibilidade cognitiva. Pessoas com autismo são muito rígidas, muito presas a rituais, a ideias, a regras, né? O outro R é o R de repetições. E aqui eu falo das estereotipias, da tendência de comportamentos repetitivos e estereotipados. O outro R é o R da restrição, né? Da tendência de você ter comportamentos ou interesses restritos. Então esses 4 conjuntos aqui, 2 têm que estar satisfeitos para o diagnóstico. E lá naquele critério CS, todas as características dos problemas de comunicação, socialização precisam estar satisfeitas. Então isso aqui, essa é a caracterização em termos de sintomas do autismo, né? Esse conjunto de características juntas é que fazem o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. E ainda um aspecto importante, como estamos falando de características do autismo, do que é realmente o autismo, é o nível de suporte. Aqui eu estou falando de nível de gravidade mesmo, é o equivalente a nível de gravidade. O código atual de classificação entende o autismo como divide as pessoas com autismo em nível de suporte 1, 2 e 3. Seria um equivalente a um nível mais leve, mais moderado e mais grave de sintomas. É o quanto o indivíduo precisa de suporte, de apoio para conseguir funcionar bem. Então, nível 1, né, seria o nível de suporte mínimo, nível 2, nível de suporte moderado, nível 3, nível de suporte máximo. O nível de suporte, ele mostra um pouco também assim, essas gradações dentro do autismo, mostra um pouco dessa natureza que eu comentei aqui, sobre o autismo ser um espectro. E as pessoas com autismo podem ser muito diferentes entre si. O que é que causa o autismo? Qual o motivo de uma pessoa ser acometida pelo transtorno do espectro do autismo? O ponto de partida para o entendimento dessa questão é: o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a forma como o sistema nervoso, né, como o tecido nervoso, como o cérebro se desenvolve. E onde é que começa o desenvolvimento do cérebro? Dentro do útero da mãe. Então é uma questão, digamos, da fabricação desse cérebro. O cérebro da pessoa com autismo funciona num padrão diferente da maioria das pessoas. Então, se o problema começou na fabricação desse cérebro, o que é que fez isso acontecer? E aqui chegamos nos motivos genéticos. Só pode ser genético se um problema começou no neurodesenvolvimento. Transtornos de neurodesenvolvimento, a base deles todos é a genética, que eu incluo o TDAH, por exemplo, é também um transtorno do neurodesenvolvimento. E quando eu falo de genética, eu estou falando do código genético, os genes que todos nós temos, que herdamos parte do nosso pai, parte da nossa mãe, que é o livro de receitas da fabricação de todo o nosso corpo. Então nesse processo de desenvolvimento do cérebro existem algumas alterações que são programadas e que vão repercutindo especialmente na primeira infância e ao longo da vida e que definem e resultam em todas as características do autismo. O que temos de dados mais atualizados, eu já fiz vídeo sobre isso, explicando os motivos para o aumento de casos de autismo, né, as causas reais do autismo. Em termos quantitativos, 80% das causas de autismo estão ligadas à chamada genética herdada, 19% à genética não herdada e 1% apenas a causas ambientais. Então, quando eu junto a genética herdada e não herdada, eu chego aí a quase 100%. Então, o autismo não está relacionado à forma como uma criança foi educada, a traumas infantis, a problemas emocionais numa primeira infância. O autismo é um transtorno de base genética, já existe uma pré-determinação. E nesse sentido, há um pressuposto aqui, há uma ideia implícita que o autismo ele começa as suas manifestações nos primeiros anos da infância. Isso é um conceito muito relevante até para o diagnóstico. Não existe autismo que comece na adolescência, na idade adulta. Os primeiros sinais começam na infância, porque tem a ver com um aspecto mais elementar desse cérebro, da forma como ele foi projetado para funcionar. E quando estamos discutindo as causas do autismo, uma pergunta clássica que surge é por que estão aumentando tanto os casos de autismo? Será que esse aumento é real? Será que não tem um super diagnóstico? Eu já fiz vídeos mais detalhados sobre isso, explicando melhor no pormenor essa questão, mas eu vou deixar aqui basicamente 3 aspectos principais que explicam o aumento de casos de autismo, partindo do pressuposto que estamos falando aqui das causas, né? A causa do autismo é genética. O primeiro aspecto é que os critérios diagnósticos eles sofreram algumas modificações importantes. No ano de 2013, né, no lançamento do
do DSM-5, que é o manual que a gente usa de referência para fazer diagnósticos na psiquiatria, de forma que assim, os critérios foram mudados para de fato serem um pouco mais abrangentes e na tentativa de serem um pouco mais precisos, né? Então isso fez com que fizéssemos uma releitura de algumas situações, de algumas pessoas que tinham determinadas dificuldades, e enquadrar essas pessoas dentro do espectro do autismo. Um segundo grande motivo é o avanço do conhecimento científico sobre o autismo entre os profissionais de saúde mental. Claramente, os profissionais mais atualizados ou que de alguma forma beberam dessas fontes de maior atualização, eles estão conseguindo fazer com mais precisão, com mais clareza esses diagnósticos. E o terceiro grande motivo é o aumento também do conhecimento do autismo entre as famílias, entre a população em geral. Esse é um fenômeno das redes sociais, é uma parte positiva das redes, a disseminação de informações, mesmo que a gente sabe que tem muitas informações imprecisas, inverídicas, problemáticas, mas as informações estão chegando mais facilmente às pessoas, então as famílias e os próprios indivíduos, identificando mais as características do autismo, se vendo nessas características, tem buscado auxílio, né, assim, esclarecimento profissional para definir se estão ou não no espectro. Essa é a realidade minha aqui no consultório. Recebo com frequência adultos, né, ou crianças já acompanhados de suas famílias aí, já com essa ideia, eu vi os vídeos, eu li, né, e eu identifico essa característica. Isso tem sido uma realidade cada vez mais comum para os profissionais de saúde mental.